bem-vindos a mais um episódio do AnaCast, o bate-papo dos negócios. A empreendedora de hoje é fotógrafa há 5 anos e iniciou o sonho, assim como muitos outros, no quarto da própria casa. Seja muito bem-vinda, Ana, prazer receber você aqui. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz, muito honrada. A Ana é a minha fotógrafa, gente, só faço meus ensaios com ela e é alguém que eu admiro muito e uma empreendedora novíssima, então eu estou curiosa para saber a história dela e acredito que vocês também. Ana, vamos lá. Como surgiu a fotografia na sua vida? Foi algo que você planejou, você descobriu, você sempre gostou? De onde surgiu? Desde novinha eu gostava muito de foto. E, assim, não gostava de tirar fotos minhas, mas eu gostava de tirar foto das pessoas. Então, quando alguém falava, deixa eu tirar uma foto sua, eu não gostava. Mas quando falava assim, tira uma foto aqui, eu ia lá, eu que tirava. E você já tinha câmera ou era tipo do celular? Era do celular. Minha mãe, ela tinha uma, acho que é Kodak que chama, cinza, assim, bem antiguinha, assim. E aí eu lembro que ela comprou e a câmera, toda vez que você tira foto, saiu flash, assim, ó. Eu me achava, eu tirava um monte, assim, do pessoal. E eu comecei tirando foto na minha casa, com essa câmera que minha mãe tinha bem pequenininha. Tirava também do celular. Então, eu já sempre fui muito tecnológica, né? Eu tive meu celular com 8 anos. E isso eu gostava pra tirar foto mesmo. Não era nem porque eu gostava de mandar mensagem, até porque eu nem sabia fazer isso. Sim. Mas era pra tirar foto. E então eu comecei ali dentro da minha própria casa. Eu sempre gostei de tirar foto das pessoas. E depois disso, eu também, na igreja, surgiu o Ministério de Mídias, né? Que é uma coisa nova, assim. Então, na igreja, eu lembro que eu comecei a tirar foto, porque quando eu fui fazer 15 anos, eu pedi pra minha mãe uma câmera de aniversário, porque eu sabia que era caro. E eu sei que meus pais queriam fazer uma festa de aniversário de 15 anos, né? A famosa festa de 15 anos. Só que eu não tinha aquilo dentro de mim, assim, quero uma festa de 15 anos. Não queria, eu queria uma câmera. Nesse momento você já sabia que era uma paixão mesmo. É que eu gostava muito, e como aquela cinzinha da minha mãe quebrou. Aí eu falei, mãe, preciso de outra. E aí eu sei que eu pedi com 15 anos, minha mãe não quis me dar, que ela quis fazer uma festa, teimosa. E aí com 16, ela guardou aquilo na cabeça dela que eu queria mesmo. E aí ela me deu com 16 anos a minha câmera semi-profissional. Nossa, foi aí que E começou, que deslanchou. Foi com ela que eu comecei tudo, assim. Até na igreja, eu usava a minha própria câmera pra tirar foto na igreja. Caramba! E aí, com 16 anos, você já começou na igreja, no Ministério de Mídia? Sim. Na verdade, eu comecei com... Acho que eu fui fazer 17, aí me chamaram lá, que sabiam que eu tinha câmera e tudo. E foi assim. Mas eu tirei foto também do aniversário do meu avô, de 80 anos, só que eu nem sabia nada. Era fotógrafa da família, todo mundo não sabia nem como regular a câmera ainda, mas eu comecei ali, né? Daquele jeito. Que legal. E quando você ganhou nos 16 anos, você já começou a fazer ensaio pessoal, a montar alguma coisa? Como foi isso de você montar no seu quarto? Como surgiu? É que assim, eu comecei o estúdio dentro do meu quarto depois que eu casei, né? Então, eu casei, aí eu comecei o estúdio dentro da minha casa ali, com meu marido, tudo bonitinho. Entendi. Mas o estúdio no meu quarto foi há 2 anos atrás. Nossa. Não foi algo assim, logo de cara, né? E aí no começo você só tirava do pessoal, da família, da igreja? Era da família e da igreja, isso. E quando você saiu da escola, quando você percebeu que você queria seguir? Ou nunca tinha passado pela sua cabeça e era só uma paixão? O que você pensava? Na minha cabeça, não tinha como eu ganhar a minha vida com foto. Na minha cabeça era só algo que eu gostava de fazer, um hobby. Tipo, tem homem que o hobby deles é jogar bola, né? Sim. O meu era tirar foto. Então, eu pensava que nunca que um hobby ia me dar dinheiro um dia, ou que isso ia se tornar uma profissão de verdade. Sim. Então, quando eu formei no ensino médio, eu optei por fazer psicologia, porque eu já gostava, assim, de pessoas, né? E nos 18 anos que eu comecei a minha faculdade, na verdade, comecei com 17. E aí, eu fiz 18, tava na faculdade já, veio a pandemia. Bendita pandemia. Nossa. E bem na pandemia, porque eu já tava namorando com o Eduardo, né? E eu queria casar. E aí eu lembro que eu procurava serviço. E aí eu entrei como estagiária no JBS. E era pra mim estagiar no RH. Mas eu não sei o que aconteceu, fui parar lá na qualidade. Conheci muitas pessoas que hoje são meus clientes na fotografia. E quando eu tava lá na JBS, a minha cunhada, irmã do Eduardo, me mandou um post de um estúdio que tava divulgando vaga de fotógrafa. E ela falou assim, Ana, você não gosta de tirar foto? Vê lá se você quer ir e tal.
E aí, Até então nunca tinha passado pela sua cabeça não. se profissionalizar nisso. Na verdade, pra ser bem sincera, eu nem sabia que tinha estúdio fotográfico em Lins. Nossa, então era realmente só uma paixão, Era um só hobby. deixa lá. Então, seu primeiro contato foi quando você entrou, assim, contato profissional mesmo, Profissional, de foi. ganhar dinheiro com isso, foi aí. Foi. Nossa, caramba. E o Eduardo sempre te apoiou na parte da fotografia? Então, é que quando eu comecei, porque na JBS eu era estagiária. Aí quando eu entrei pra esse estúdio, eu fui como funcionária registrada, CLT, tudo bonitinho, entendeu? Então eu já dei um passo assim na minha vida. Eu falei, nossa, tô Caramba. feita, agora eu consegui um serviço, vou conseguir casar. Era essa Você a não minha tinha cabeça. casado ainda, é verdade? Ainda não. Nossa. E aí, quando você entrou lá, você imaginou que agora você seguiria aquela carreira? Ou ainda assim, não, era só pra você pagar o casamento e você ia ficar firme na psicologia? É que eu aprendi uma coisa com o meu pai, né, e com a minha mãe. Eles me ensinaram a agarrar todas as oportunidades que apareciam na minha frente. E quando eu entrei nesse serviço, eu sempre fui muito curiosa, muito quero aprender tudo, quero agarrar tudo, quero saber tudo. E eu sou assim desde pequena. A minha mãe, ela falava assim, cara, para de perguntar um pouco por quê. Porque a palavra que mais saía da minha boca era por quê e não. Porque eu era muito decidida. Então, sabendo da cabeça que meus pais me ensinaram, que era agarrar oportunidades e levar elas pra frente, quando eu entrei nesse estúdio, eu olhei e falei, vamos aprender direito, já que eu gosto mesmo disso, né? Agora eu vou aprender certinho. Então, ali eu me esforcei muito, eu diria que eu dei tudo que eu podia dar ali dentro, eu dei, entendeu? E eu aprendi muita coisa. E nisso eu cresci muito ali dentro também, entendeu? Como profissional. Eu me tornei profissional ali dentro, né? E aí, lá dentro, mudou a sua cabeça de, eu vou parar um pouquinho a psicologia e eu acho que eu vou seguir por isso? Foi lá que mudou tudo. Porque o que aconteceu também? Quando fazia 2 anos que eu tava fazendo faculdade, esses 2 anos foram EAD por causa da pandemia. E eu queria casar. E eu já tinha conseguido um emprego. Aí eu falei, vou trancar essa faculdade, que eu vou focar ali nas fotos, porque eu fazia muito freelance de aniversário, que era o que eu ganhava por fora, e eu conseguia juntar meu dinheiro ali pra casar. E eu tranquei a faculdade e eu foquei totalmente nisso mesmo. E aí, nesse meio tempo, depois de 2 anos que eu tava ali nesse estúdio, que eu realmente abri meus olhos e falei, caramba, não é só um hobby, né? Eu gosto mesmo Dá pra disso. ganhar dinheiro também com isso. Eu gosto mesmo disso. Caramba. E aí, quando virou a sua chave pra entender que dá pra viver disso? Foi quando entrou, você começou a fazer freelancer e foi entrando dinheiro e você... Eu acho que, na verdade, não, Bia. Eu acho que foram acontecendo algumas situações comigo ali dentro em que eu comecei a ser meio, tipo assim, eu diria que perseguida. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, o que eu tenho demais? Que tá acontecendo isso comigo? E eu vejo isso como sinais, né? Sim. Quando você tá em um lugar e às vezes você começa a ver que algumas coisas não estavam como antes, e não no sentido, tipo assim, que alguém tá, nossa, sai daqui, ou algo tipo, mas no sentido que você se torna tão bom em algo que as pessoas passam a ficar meio assim com você. Medo de... Exatamente, isso aconteceu. Medo de eu sair de lá e abrir o meu. Entendeu? E quando eu vi que... Porque eu, na verdade, eu olhava pra mim, nunca que eu pensava que eu ia abrir o meu. Mas quando eu vi que as outras pessoas olhavam pra mim e falavam isso de mim, eu falei, nossa, eu que não estou me enxergando, não é mesmo? Eu que não estou vendo o meu potencial. Você tinha essa dificuldade de se enxergar, de ver que você era boa de fato? De ver que eu poderia ter algo mesmo, que poderia ser meu, porque na minha família não tem ninguém que tem um próprio negócio. Nossa, você que começou. Não tem ninguém que começou uma empresa, que começou um negócio. E eu diria que toda a minha árvore genealógica ali, uns foram encaminhados pela tradição da família, né? Minha mãe, a família dela era toda da zona rural. E aí meu avô cuidava de gado, e aí eu sei que os meus tios... Eles também entraram nessa área e eles foram para plantação. Mas é algo que foi enraizado ali dentro deles, né? Foi passando. Eu vim para Lins, eu sou de Mococa. Eita, cidade legal. Eu sou de Mococa. E lá nessa cidade, meu pai, ele trabalhava na metalúrgica e minha mãe não trabalhava lá naquela época. E, tipo assim, eu não nasci ali naquele meio em que
o conhecimento era essa questão de gado e plantação. Então, eu não aprendi isso. Isso não é uma coisa que veio pra mim, porque meus pais já não seguiam. Então, dentro da minha casa, ali na minha família que veio pra Lins, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, eu nunca tinha visto essa realidade, né? Nossa. E quando você decidiu abrir o seu próprio estúdio, como foi um choque, assim, para os seus pais? Porque era tudo novo, né? Foi um choque mesmo. E ainda mais por trancar a faculdade, às vezes muitos pais já... É uma quebra de expectativa nesse... É que, realmente, quando eu trabalhava no estúdio, houve uma quebra de expectativa dentro da minha pessoa, na fotografia. Eu saí de lá pensando em nem continuar na fotografia. Nossa. E foi a hora que eu voltei pra faculdade. Agora eu tô no meu último ano de faculdade da psicologia. Eu voltei pra faculdade. Caramba. Entendeu? E eu destranquei a faculdade, voltei pra faculdade. E quando isso tudo aconteceu, que eu tive um start, Deus veio assim e falou assim: não, fia, você saiu de lá, do serviço de lá, mas não é pra você sair da fotografia. Sim. E nisso eu pedi confirmação pra Deus, né? E ele me enviou 3 pessoas que vieram pedir pra mim fotografar elas. E eu não tinha divulgado nada de que eu era fotógrafa autônoma ou que eu tinha começado a fotografar fora daquele estúdio. E essas pessoas vieram até mim e eu falei: beleza, então, Deus. Então, já entendi, Senhor. Então vamos estar aí, vamos que vamos então. Se o Senhor quer, eu também quero. Caramba. Então, quando você saiu do estúdio, você voltou para psicologia e você achou que de fato você seguiria como psicóloga no futuro e tal. Que momento que, mesmo com as pessoas te procurando, que momento você falou: não, então agora eu vou mesmo abrir, eu vou me arriscar? Como que foi tudo isso, tanto pro seu esposo? Você já era casado nessa época ou não? Como Já. foi decidir com ele e ir pra sua mãe? Como foi tudo isso? E pra você mesma? Foi uma fase bem difícil porque eu tinha acabado de casar. E a gente tava ali com as nossas contas de recém-casados, né? Sim, eu sei como é. E quando eu fui pra sair, eu orei muito. Falei: Senhor, confirma que é pra mim fazer isso. Porque, tipo assim, eu tô saindo de um emprego e eu acabei de casar. Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Sim. E, tipo assim, isso foi uma coisa que me deixou bem, que eu fiquei: Jesus, isso é depender de você? E foi mesmo, foi algo que eu tive que acreditar mesmo na palavra de Deus e seguir firme, que não foi fácil. Tomar uma decisão sabendo das obrigações que eu tinha, né? Sim. E aí, quanto tempo levou mais ou menos pra você, de fato, começar a abrir lá na sua casa, comprar as coisas, investir num estúdio dentro da sua casa? Eu saí do estúdio em setembro, final de setembro. Aí foi outubro, novembro, dezembro, janeiro. Que eu fiquei acreditando que eu ia voltar a ser psicóloga. Nossa. Eu falei: não, vou me formar em psicologia e é isso que eu vou seguir na minha vida, eu vou ser psicóloga. Fotografia é só um hobby. Fotografia, vou voltar igual antes. Fotografar pra minha família, tirar foto dos lugares que eu for viajar, e vai ser isso. Então eu fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro nessa cabeça. E aí, de janeiro pra fevereiro, vieram 3 pessoas pra me pedir orçamento, pra vir fechar comigo. E, na verdade, elas nem pediram orçamento, elas só falaram assim: eu não quero fazer com você. Já tava decidido. E aí eu fiquei: mas eu nem te passei o preço, não é que eu cobro, sei lá, 15 mil reais, tá ficando louco? Então, eu sei que essa foi uma confirmação pra mim. E eu abri o estúdio em fevereiro. Nossa, que legal. Aí você ficou determinada, agora. Agora Sim. eu vou. E aí, como foi quando vocês decidiram o nome? Qual o nome que era de início? Na verdade, assim, no início eu diria que eu era fotógrafa autônoma, né? Eu tinha ali um espaço onde eu atendia que era dentro da minha casa. E ali era o meu estúdio como fotógrafa autônoma. Então, não tinha um nome ainda. Sim. Era só Ana Clara Cavalcante, fotografia e já era. Só que aí, quando o Eduardo ele veio pra trabalhar comigo, que é um outro ponto, né? Que eu acho que você vai até perguntar sobre isso. Ele veio com a intenção de expandir, né? Ele falou assim: Ana, já que eu vou com você, a gente vai... Então vai crescer, então. E aí, nisso, a gente começou a pensar em um nome para o estúdio. E aí, foi onde ele que me abriu minhas cabeças, assim, meus miolos, graças a Deus.
E a gente começou a pensar em um nome pro estúdio. Só que eu não conseguia, tipo assim, pensar em nada. E aí ele pegou e falou assim pra mim, Ana, um dia que a gente tava... Nossa, porque a gente, nessa fase, a gente tinha cada conversa, que era umas 3 horas de conversa, assim. A gente saía com os miolos fritando da conversa. E aí um dia que a gente tava pra decidir isso, ele falou assim, Ana, você vai sonhar com o nome. Eu orei e pedi pra que o senhor te desse o nome em sonho. Aí eu, fechou então. Jogou pra você, ó. Jogou vai assim. aparecer Não, ele aí. jogou pra Deus e falou, mostra pra ela em sonho. É. E teve um dia que, depois que ele me falou isso, eu acho que foi umas 2, 3 semanas depois, a gente veio pra casa e a gente almoçou, a gente foi tirar aquele cochilo, assim, depois de almoço, né? Eu sonhei naquela hora, no intervalo, assim, na hora do almoço. Nossa. E no meu sonho era inexplicável, mas apareceu um homem todo branco, assim, que eu não conseguia ver, e falava, Betesda. Só falava isso, Betesda. E eu ficava, vixi. E eu acordei, porque na Bíblia tem o tanque de Betesda, né? Não é Sim. Betesda que tá escrito na Bíblia, Sim. tá escrito Betesda. Uhum. E como eu conheço a palavra de Deus, eu falei, esse nome é meio parecido com isso, né? E aí eu joguei no chat GPT, Betesda. Não tinha nada com esse nome. Não existe em nenhum lugar esse nome. E eu fiquei, tá. E aí o próprio chat falou assim, a única ligação que encontrei é com o tanque de Betesda. Caramba. O próprio chat crente. Meu chat é crente já. Nossa. E aí foi isso, foi literalmente Deus mesmo me deu um nome, Betesda. Tem ligação com o tanque de Betesda, o nome, mas é um nome que não existe. Nossa, gente, que profundo. Nossa, Deus faz umas coisas muito surreais, né? E faz sentido, né? Porque a gente entra lá e é transformado. Eu falo que hoje em dia tá na moda fazer ensaio pela IA, né? Uhum. E eu fico, gente, não é a mesma experiência, a mesma sensação. É tão gostoso quando acaba o ensaio. Aí vocês ainda atacam a nossa ansiedade. Vocês mostram, olha a foto aqui. E aí eu fico, gente, então de fato... Acontece muita coisa, né? Então faz todo sentido. E eu já vou antecipar a pergunta do Eduardo, porque faz sentido agora já no assunto que a gente tá. Em que momento que vocês decidiram seguir juntos? Qual foi o ponto que ele olhou e falou, eu vou agora entrar no negócio e vamos junto? É que foi assim, eu comecei em fevereiro, né? E quando chegou em meados de julho, eu tava muito sobrecarregada de coisas. Por quê? Eu comecei a atender... dentro do estúdio ali, eu fazia os ensaios. E eu também fazia eventos. Sim. Então, eu tava com... E, tipo assim, tinha um computador que era só pela misericórdia, coitado. Ele ia trabalhando, assim, conforme dava, entendeu? E, então, meu computador era meio lento. E tinha muita coisa pra mim fazer, porque foi Deus mesmo. Eu peguei muitos ensaios, muitos aniversários, muitos chá, muito tudo. E aí, tudo isso me sobrecarregou muito, porque eu tinha que fazer as coisas todas que eu tinha de responsabilidade minha pessoal, e tinha tudo isso para resolver, de editar mesmo, porque as fotos a gente não só tira e já entrega. Eu não gosto de só tirar foto e entregar a foto crua, eu gosto de editar as fotos, de ver como ficou, fazer uma análise ali do que é melhor. Isso demanda tempo, né? Sim. E eu fazia o atendimento do WhatsApp, eu que postava no Instagram, eu que fazia tudo, né? Eu que limpava o estúdio. Eu empreendedora. Eu presa, né? Não é uma empresa, eu presa. E, tipo assim, eu fazia tudo e não dava conta, né? Por exemplo, o WhatsApp, eu não conseguia responder todo mundo. Tinha gente que ficava lá no vácuo 3 semanas, porque não tinha como eu responder tudo. E sem contar também que eu não sou dessa área, né? De WhatsApp, de número, não sou dessa área, gente. Eu gosto de tirar foto mesmo. Eu percebi que esse hobby não é só um hobby mesmo. Sim. E eu precisava de ajuda nas outras áreas, que é exatamente as áreas que meu marido é muito bom, né? A gestão, escolhi certo, marido. A parte administrativa. Tem muita gente que para aí, né? Porque, infelizmente, a gente inicia
porque é nosso hobby, nossa paixão, e aí se dá de cara com a gestão, com o CNPJ, com pagar imposto, e aí a gente fala, meu Deus do céu, eu nem tô fazendo o que eu amo, eu só tô na parte chata. Sim. E é ótimo, porque aí você fica livre pra fotografar e ele fica lá na parte chata fazendo o que ele deve gostar. Nossa, e aí, como é pra vocês? Um desafio? Como vocês têm choque ali nas áreas ou não, por ser bem separado, bem específico cada área? Eu diria que a gente tem alguns choques, porque eu e ele a gente pensa muito igual, assim, a gente tem a mesma cabeça. Apesar de não ter feito administração, ele fala isso pra mim de vez em quando, eu fico até orgulhosa, assim, de mim, falando, ó, meu marido me elogiou nessa área. Ele fala assim, Ana, você tem uma boa administração financeira, tudo, porque antes dele entrar, eu estava juntando dinheiro pra mim comprar uma câmera profissional. E eu fiz bonitinho, segundo ele, assim, fiz o caminho certinho mesmo pra eu conseguir, pra mim conseguir comprar essa câmera. Sim. E quando ele entrou, foi quando eu comprei essa câmera, tipo assim, eu tinha juntado, feito bonitinho, e aí ele falou assim, não, você fez certinho mesmo na área administrativa. Então tem algumas coisas que eu tenho uma cabeça pela minha vivência e ele tem outra cabeça pela vivência dele e pelos estudos dele, né? Então a gente bate cabeça em algumas coisas, mas eu não diria nem que bate cabeça, mas eu diria que como nós dois somos pessoas muito de opinião, aí a gente tem que entrar no consenso da nossa opinião ser junta, entendeu? Caramba, que legal. E vocês conseguem desligar, por exemplo, sai do estúdio, vai pra casa. Agora eu sou marido e mulher, não somos mais sócios. Porque eu acho que é a dificuldade de muito casal, né? Porque, gente, de fato, empreender é muita coisa. Não fica só no tirar fotos, né? Eu acho que pouca gente sabe tudo que rola por trás do tirar foto para manter o estúdio. Hoje você já tem uma funcionária, né? Tem. Então já muda a gestão. Vocês conseguem desligar ou é o tempo todo ligado com ideia? Ó, a gente no ano passado, antes do final do ano, assim, como a gente sempre foi de conversar muito, eu e ele, e falar sobre novas ideias e sobre planos para o futuro. Às vezes a gente chegava em casa, a gente tava falando sobre os planos para o futuro, sobre os problemas que tinha lá, sobre o que tinha que fazer. Tipo assim, a gente chegava em casa e como ele é todo das tarefas, né, do checklist, ele já chegava assim em casa e ele fazia assim, ó, Ana, amanhã, quando você chegar no estúdio, tem que fazer isso. E eu sou o tipo de pessoa que quando você fala pra mim o que eu tenho que fazer, eu já quero fazer. Tipo assim, você não me dá um recado que eu tenho que fazer. Fala pra mim na hora que eu tenho que fazer, que eu vou querer fazer na hora. E aí eu peguei e falei assim, com ele, falei assim, ó, vamos fazer um combinado? O que eu tenho que fazer amanhã, você me fala amanhã, para com esse negócio de me ficar falando antes, porque eu vou ficar louca. E aí a gente fez combinado que em casa, a gente conversa assim sobre coisas do estúdio, mas coisas que eu diria que são legais de conversar. Sim. Que é ideias pro futuro, coisas que a gente pensa em fazer. Jogar a conversa fora. Ideias. Então, isso é uma coisa que não atrapalha o nosso dia a dia. Na verdade, Sim. eu acho até que é bom, porque a gente tem ideias ali juntos. Mas as coisas de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí a gente conversou pra deixar lá, entendeu? Senão eu vou ficar na minha casa, no meu momento de descanso, pensando no que eu tenho que fazer lá. E aí a mente não desliga, né? E aí Não fica desliga. os dois ligadão. E existe alguma foto ou ensaio que você fez e mudou você por dentro? Que foi uma experiência que você falou, ai meu Deus. Teve um dia que eu vim fazer um ensaio aqui, inclusive, aqui em Promissão. Ó, promissão abençoada. E eu era funcionária desse estúdio ainda. E eu vim fazer um newborn, que é um ensaio de recém-nascido. E a moça era a avó da criança, né? Ela ficou vendo eu fazer o ensaio assim, e ela pegou e olhou assim pra mim, bem no fundo do meu olho, e falou assim: você nasceu pra isso, hein? Nossa. Porque o newborn é um ensaio muito delicadinho, né? E você tem que conhecer ali as poses do bebê, você tem que saber a anatomia do bebê. Então, eu estudei muito isso, eu me aprofundei muito na anatomia de um bebê. Tanto que as pessoas, quando chegam no estúdio e veem eu fazendo um ensaio de recém-nascido, elas ficam assim: você tem filho? Você tem filho? Você não tem filho? Não é possível que você não tem filho. Porque eu sei acalmar o bebê, porque eu estudei essas coisas de bebê mesmo, de recém-nascido. Aí ela viu a forma como eu manuseava a netinha dela, tudo, e ela olhou assim pra mim e falou: você nasceu pra isso. Caramba. E aí naquele dia eu voltei o caminho inteiro daqui de Promissão pra Lins pensando: eu nasci pra isso.
Isso foi já quando você estava pensando ou não foi bem no começo? Já tava mais ali no meio da minha trajetória dentro daquele estúdio. Aí você guardou isso pra você. Eu guardei lá no meu interior, assim, falei, nossa. Era sinais de Deus já. E um detalhe, gente, qual a sua idade hoje? Eu tenho 23 anos. Gente, olha, então como que é tudo isso que você falou com a idade que você tem? Por exemplo, você já foi, não confrontada em si, mas você já se sentiu que, por exemplo, o Lins tem muitos fotógrafos, né? E tem fotógrafos antigos também. Você já sentiu, assim, ameaçada por eles, ou insegura, ou talvez eles mesmos já deram alguns olhares por, tipo, você tá começando agora, você é novinha, pela sua idade? Assim, em relação a eu olhar pra eles, eu nunca fiquei, nossa, tantos fotógrafos em Lins. Na verdade, pra mim, Ai, que não bom. importa, né? Cada um no seu. O meu sogro, ele fala, o sol brilha pra todos. Eu falo, é verdade, sogro, isso aí mesmo. Eu aprendi com o meu sogro isso. Então, em relação a outros fotógrafos, eu olhar para outros fotógrafos, eu diria que não, assim, eu foco na minha, vou atrás das minhas inspirações e já era. Agora, em relação a outros fotógrafos olharem para mim, eu tenho até uma grande quantidade de fotógrafos que me seguem no meu Instagram hoje. E eu sei que às vezes pode ser por inspiração, às vezes pode ser por ver os ensaios que eu tô fazendo, porque eu sigo vários outros fotógrafos. Sim. Porque eu gosto do trabalho deles, eu acho legal, eu me inspiro, então eu acho que é mais nesse sentido, assim. Nossa, e hoje você tem dificuldade em se enxergar como uma empresária de fato? Ou você ainda acha que você é aquela menina que abriu no quarto da sua casa? Porque muita gente, inclusive os que eu entrevistei, passa por essa quebra, porque agora de fato é um negócio, você já tem uma funcionária e você quer crescer mais e vai expandir mais. Você tem essa visão de você ou ainda não? Eu tenho essa visão de mim como empresária. Hoje eu consigo. Às vezes eu sinto assim, eu fico refletindo, falo, meu Deus, é verdade. Aconteceu. É verdade. E até o fato de a gente ter dado esse passo de ter uma funcionária, porque assim, quando o Eduardo veio comigo, já foi uma decisão muito importante, porque a nossa casa dependia literalmente de nós dois. Sim. E não mais de um trabalho que ele tinha. Porque quando ele estava trabalhando, inclusive antes dele vir trabalhar comigo, ele estava trabalhando em outro lugar. E quando ele tomou a decisão de vir trabalhar comigo, querendo ou não, ele estava abandonando essa renda que ele tinha nesse outro lugar, que pagava ali nossas contas mensais. E eu estava, querendo ou não, iniciando na fotografia, eu sozinha. Então foi um passo, assim, de fé já. A funcionária também foi um passo de fé, assim, já. Porque olhando os números ali, o Eduardo falava pra mim, não, tranquilo, vai dar sim e tal. Só que eu já pensava no quê? Eu vou ter que treinar ela. Vou ter que ensinar como que faz ser feito. Vou ter que ter confiança na pessoa também. Vou ter que... Enfim, todas as outras coisas que envolvem ter um funcionário, né? E a parte burocrática também, que eu sou horrível. É muito grande. Graças a Deus tem o Eduardo que fez isso pra mim. Porque, gente, o Eduardo, ele foi no Sebrae, foi no sei aonde, resolveu um monte de coisa, essas coisas. E hoje eu vejo ele fazendo lá, falo, que bom que você sabe, porque eu... Ia ser eu se não fosse você. Ai, meu Deus. Então, isso tudo são passos de fé. E depois que eu dei esse passo de ter a funcionária, eu acho que foi depois disso que eu também olhei pra mim e falei, não, realmente, isso é uma empresa. Sim. Isso aqui tem que crescer, tem que dar resultado, tem que dar certo. Porque é igual eu falo pro Eduardo, não é só mais eu e você que é alimentado do estúdio. Tem uma funcionária, tem uma outra família ali representada, né? Sim. Então a empresa, ela não é só pra falar que eu sou empresária, mas alimenta também a minha casa, alimenta a casa dela. Então isso é muito sério, né? E quando eu tive a consciência disso, aí eu passei a olhar pra mim desse jeito. Mas Caramba. antes eu demorei ainda pra cair nesse processo, nessa realidade. E quanto tempo levou pra você, quando você começou sozinha, pro Eduardo entrar? Comecei o estúdio em fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 5, 6, 7 meses. Nossa, glória a Deus. Foi bem assim, rapidinho que as coisas foram surgindo. Foi. Que legal. E quando você abriu, desde que você abriu a empresa mesmo, que começou a levar a sério isso,
Teve algum momento que você quis desistir e falou, não, chega, ou com a parte burocrática, ou com os problemas que entram, né, no meio do CNPJ? Sim. É que eu acho que como eu tive o Eduardo comigo, essa parte foi leve pra mim, eu diria. Ele me falava as coisas que tinham que ser feitas, né? Mas por ter ele foi leve essa parte. E acho que desistir nunca passou na minha cabeça desistir não, viu, Bia? Ai, que bom. Nunca foi uma opção desistir. Ainda mais também por conta da bagagem, né? Que lá atrás você já havia, assim, desistido da carreira e depois com eu Deus desisti falando... nessa área aí, nessa parte, assim, da minha vida, eu falei, acho que não, hein? Se desistir, Deus vem. Aí fala, depois, minha quando filha... eu abri, é porque eu acredito muito nisso também, de Deus dá uma palavra, né? E a palavra dele é uma só. A gente que fica querendo confirmação, fica querendo, é isso mesmo. E eu entendi isso com Deus. Quando ele dá uma palavra, você segue essa palavra. E a palavra dele, a Bíblia diz, né? Que ele não é filho do homem para que minta e nem que para que se arrependa. Então, a palavra que ele me entregou não é para eu voltar atrás. Entendeu? Ai, que legal. É bom você ter essa segurança. Porque a gente é ansioso, né? A gente fica... Dá mais um sinalzinho? Tá nesse barco mesmo? E aí, com tudo isso, teve algum momento impactante, desafiador, que te marcou? Que você falou, nossa... Não vou desistir, Senhor, mas dá um help aqui. Ou na parte de lidar com um cliente difícil, não sei se você já passou também por uma experiência negativa, que sempre tem, né? Mesmo naquilo que a gente ama. Ou com, sei lá, com a gestão. Teve algum desafio que te impactou? Não sei se era quando você estava sozinha, alguma coisa que te assustou no meio do ramo do empreendedorismo mesmo. Eu acho que me assustou quando eu saí do meu quarto da minha casa e fui para um espaço novo. Me assustou o fato de tudo que tinha que ser pago ali, que eu já pago, tipo assim, quando eu era no quarto da minha casa, né, já tinha ali as continhas que eu pagava da minha casa e aumentou um pouco ali a conta por causa do fluxo do ar condicionado, essas coisas, mas para mim foi tranquilo. Quando eu mudei pro outro prédio, foi mais impactante, assim, porque eu tive que investir muito em cenários novos, eu investi muito na parte de decoração, pintura, essas coisas. Troquei os computador tudo, para ter a funcionária, eu tive que comprar mais computador. Então, móvel também, o Eduardo apontando pra mim, ó, isso aqui. Móvel também, então, eu levei um choque, assim, nessa parte, na hora que eu falei, nossa, a gente vai mudar daqui, mas na hora que a gente for pra lá, vai ter todas essas coisas pra resolver. Investimento. Então, foi um choque também isso. Eu imagino, porque a visão tem que abrir, né? Agora a gente vai mergulhar nesse oceano mesmo. E a fotografia, ela é muito técnica, né? Mas ela também é sensibilidade. Em que momento você percebeu que o seu diferencial não era só a câmera? Porque ainda mais do fato da senhora ter te falado aquilo, o que você hoje acha que o Estúdio Betesa tem de diferente de outros lugares que é só tira foto e a pessoa já manda? Eu diria que foto é uma coisa muito particular, né? O gosto é muito particular. Mas a minha visão como fotógrafa, eu gosto de coisa clean, gosto de coisa, por exemplo, para bebê, eu gosto de coisinha fofa, mas ao mesmo tempo clean, eu gosto daquela coisa muito carregada, porque pra mim o foco, sempre nas minhas fotos, é isso, o foco é a pessoa. O foco é o bebê, o foco é a família. Então, eu não sou uma pessoa que eu foco tanto no exterior, eu diria. Eu foco mais no que precisa realmente. Uhum. Então, o meu olhar na fotografia é isso. É focar na pessoa, focar na história da pessoa. Tanto que eu sempre converso com as pessoas. E aí, quando é marca? Eu pergunto, quanto tempo faz você tá nisso? Como que tá sendo pra você? A foto é pra quê que você quer tirar a foto? Sim. Então, nisso eu conheço mais a pessoa e eu consigo fotografar ela firmada no que ela mesma quer. Então, eu não tô fazendo um personagem nas fotos, mas eu tô fazendo a pessoa, quem ela realmente é. E uma coisa que as pessoas falam pra mim, assim, quando eu tiro foto, elas falam, nossa, mas nem parece eu, muito bonito, não sei o quê. Mas eu falo pra eles, é porque eu te arrumo. Eu não tiro foto sua do jeito que você tá. Você sabe disso. Sim. Eu vou lá, mexo no cabelo 50 mil vezes, Sim. eu mexo na pose 50 mil vezes. Então, isso tudo acontece porque eu tenho esse olhar de cuidado. E eu falo isso porque no estúdio, quem tira foto minha, você vê minhas fotos, é o Eduardo e a Malu, que é a minha funcionária.
E quando eles vão tirar foto minha, eu falo assim pra eles, gente, eu tô bonita? Que pressão. Eu falo, gente, me arruma. Ó, tem um lado do meu cabelo que fica melhor do que do outro. Vocês estão me vendo? E aí, o que vocês estão achando? Ó, eu falava assim pra Malu quando eu fui tirar foto. Eu virava meu cabelo pra cá, eu olhava pra ela e falava assim, e aí? Assim? Ou assim? Porque quando você não tem um espelho na sua frente, é difícil. Sim, e tem que confiar na pessoa que tá tirando. E por isso que eu percebo que as pessoas falam isso pra mim, assim, nossa, mas eu tô mais bonita, eu sou bonita assim? É porque eu estou olhando pra pessoa e eu tô tentando deixar ela o mais bonita possível que ela é. Tipo assim, ela já é, mas às vezes ninguém tem esse cuidado de, põe seu cabelo pra cá, faz assim, deixa eu ver assim. Sim. Então eu diria que é isso, eu foco na pessoa e eu busco o melhor dela. Caramba, e como cliente eu falo, gente, é um baita diferencial, porque a gente até teve uma experiência, um amigo nosso, ele foi tirar foto em outro lugar, profissional também, e aí ele falou, mas a pessoa não faz, eu não sei as poses, e a pessoa tinha medo de tocar, de falar, olha, faz assim, então as fotos, aí foi até me mostrar e falou, ficou quase tudo igual, porque a pessoa não falava, eu falava, então, na Ana, ela fala tudo, ela me arruma, porque de fato, eu não sei se você lembra, o primeiro ensaio, eu tava com muito medo, eu falei, gente, né, e aí você pergunta o nosso ângulo, então você se preocupa como a gente se sente bonito e vai arrumando, e eu confesso como cliente que é um baita diferencial que faz a gente se sentir melhor mesmo. E de todas as áreas, evento, newborn, marca, qual que você mais gosta, assim, que você fala, nossa, isso aqui eu não faço nem pelo dinheiro, eu amo fazer? É marca. Sério? Sim. Nossa. Eu já falei isso pro Eduardo. Eu também amo muito newborn e eu amo muito marca. E o que acontece? Gestante tá no meio disso. Né? Eu fotografei muitas pessoas que eu fotografei como marca. E aí, no finalzinho do ensaio, elas falavam assim pra mim, próxima vez que eu vim aqui, eu quero que você me fotografe a gestante. Nossa. E teve várias, assim, que voltou e eu fiz ensaio delas gestante, que eu falei, não, você vai engravidar, fica tranquilo. E aí elas voltavam, eu fotografava elas gestantes e depois elas iam com o bebê recém-nascido. Então, eu diria que eu pego a pessoa aqui como uma marca, como uma profissional. E depois eu vou pra gestante, depois eu vou fotografo recém-nascido. Então, se eu puder escolher não só eu escolho marca, gestante e newborn. Esse trio já. É esse trio que eu amo, porque geralmente é a companhia. Sim. A mãe profissional que vem fazer foto comigo aqui pra levar o negócio dela, depois ela engravida, vem fazer foto Já comigo. sai de lá com uma profecia. Vai engravidar tá vindo sim. algo aí, não posso te falar o que é, tá vindo algo. Caramba, que legal. E é legal porque eu vi esse vídeo essa semana, sobre quem vende um serviço é mais difícil do que um produto. Porque um produto eu posso jogar no Shopee e ninguém vai saber quem eu sou. Mas um serviço, a pessoa tem que se conectar com você. E aí é isso. Eu sinto muito, você não pode morrer nem largar fotografia, porque a gente pega um fotógrafo, a gente gosta dele, é pra vida toda, vai ficar ali. Então, aí tudo que é evento, tudo que é um momento importante da pessoa, ela vai te chamar, né? Sim. E fotografia é uma coisa muito... que você fica muito próxima da pessoa. Por quê? Por exemplo, a marca vai lá. Tem marca que eu ajudo eles a colocar roupa. Eu arrumo o cabelo, eu tiro o batom do dente. Então, a pessoa ela tem que gostar de mim, se identificar comigo. Porque é exatamente isso, uma intimidade que cria. E gestante? Nossa! Quantos e quantos bodies de gestante que eu não fechei? A gestante ficava assim, ai, que vergonha, você tá fechando, você tá vendo minhas coisas. Eu falo, mas é assim mesmo. O neném já nasce conhecendo sua voz. O bebê já me conhece, a mãe também já sabe que eu tô ali pra deixar ela bonita. Sim. E não ao contrário. Então, que legal. É muito isso, é intimidade mesmo. Nossa, isso é muito legal, porque hoje em dia, com automatização e tudo mais, as pessoas elas estão ficando mais frias, né? Então, no podcast anterior, a gente até conversou sobre isso. Quando a gente encontra alguém que gosta de lidar com gente e que entende, a gente é meio carente hoje em dia, a sociedade. Então, pode ver quando a gente vai comprar algo e é mal atendido. Acabou, a gente não quer nem saber do produto, isso afeta muito. Então, hoje em dia, o que era para ser o básico, né? Que é ser bem atendido, não está saindo mais, é um luxo. Pois é. E principalmente ensaio fotográfico, porque se você não se sentir confortável, relaxado, já era. Transmite isso, né? Na foto. E uma coisa que todo mundo elogiou no estúdio, sabe o que é? As fotos são elogiadas, normal, as pessoas vão lá pra isso. Mas as pessoas elogiam muito o Eduardo.
Todo mundo fala assim pra mim. Por exemplo, termina o ensaio, a pessoa fala assim, e aí, como que você achou? O que você achou do ensaio, né? As pessoas falam assim, ó, eu gostei muito do atendimento. Primeiro as pessoas voltam lá atrás. Eu gostei muito do atendimento. O Eduardo é muito atencioso. O Eduardo, ele responde a gente assim com áudio. Ele é caloroso. Sim. Então, eu recebo muitos elogios no meu atendimento, que é o Eduardo que faz. E recebo muitos elogios da foto, assim, no sentido que eu cuido da pessoa, pra ela se sentir bem ali. Então, é um combo, né? E às vezes a gente vai em alguns lugares que a gente é muito mal atendido. E o Eduardo, principalmente, que é ele que faz essa área, ele fica assim, Ana do céu, tem que dar um curso pra esse povo de atendimento, porque tá muito ruim. E a gente fica com vontade de ir embora dos lugares, né? É. E é verdade isso mesmo. O robô deixa a gente longe. Aí você fica atendimento, falar com atendente. Nossa, a gente ligou num coisa de banco e eles não davam a opção de a gente falar com uma pessoa de verdade, era só o robô e eu ficava, ai, alguém acaba com esses robôs. Nossa, e a tendência é aumentar, né? Desesperador. E eu sou o Eduardo nisso, eu vou nos lugares, eu fico desesperada, porque é muito ruim. Aqui em Promissão, Lins, às vezes eu vou no comércio e eu tenho azar disso também. Mas aqui em Promissão tá bem ruim. Nossa, é assustador, assim, você fala, gente, vendedor, desculpe te incomodar, desculpe, viu, porque é muito triste. E realmente, o Eduardo, eu acho que eu não consigo imaginar ele triste, esse cara com raiva. Ele dorme assim, nossa, às vezes você tá lá na correria, às vezes quando eu ia marcar com vocês e ele manda áudio, oi, e aí, tá tudo certo pra amanhã, tal horário? Eu fico, gente, esse cara não fica triste nunca. Ele consegue transmitir isso, e isso é muito legal, é mais um diferencial de vocês, porque... Nossa, você sente a energia, assim, você já chega muito empolgada. E, Ana, o que você fala pra menina que tá pensando em começar a empreender porque gosta de alguma coisa e tá com medo da idade, do dinheiro, de não gostar da parte de gestão, desse combo todo de empreendedorismo com a idade que você começou? Qual o conselho? Olha, eu vou falar uma coisa. E... eu falei isso até lá pros meus jovens, pros meus adolescentes. A gente tem a tendência a justificar coisas, a querer mostrar que não foi assim, ou a gente às vezes tem um medo de dar o passo simplesmente pelo que as pessoas vão achar, né? Eu vejo muita gente assim. E é uma coisa que eu falei pra eles, você não precisa... como que eu posso dizer isso? Deixa eu ver uma forma mais doce, né? Que sou mais... Você não precisa se justificar pra ninguém. Você não precisa tentar ser algo que você não é. Você não precisa tentar se mostrar uma coisa que você não é. Mas quando você começa a construir a sua história, ninguém pode te parar. Porque você não tá respondendo as pessoas com argumentos, mas você tá respondendo elas com a sua história. E quando você responde com a sua história, ninguém pode vir falar nada pra você. Principalmente se vem alguém e fala assim, mas você é assim, assim, assado. Eu falo, beleza, mas e meus frutos? O que você tá achando? O que você tá achando das minhas fotos? O que você tá achando do meu estúdio? O que você tá achando? Então, eu diria que você precisa de coragem, precisa de ousadia, você precisa confiar em pessoas também, né? Ter pessoas com você. Mas, principalmente, tenha ciência de quem você é. E tenha ciência de que o que você está construindo não é só para você. É para mais pessoas, é para alimentar famílias, é para alimentar, enfim, várias outras coisas. Então, eu diria isso. Confia no processo e na sua história. Na hora que você chegar lá um dia, você vai falar, ó, consegui. Caramba, uau, que profundo. Depois deu certo, porque hoje em dia eu vejo que você... passa muitas pessoas por lá, né? Pessoas até assim, relevantes em Lins, com uma certa influência. Sim. E você percebeu o impacto que você gerou em outras pessoas? Tipo assim, quando você começou, alguém não achou que você daria certo? Tipo, Ana começou a tirar umas fotinhas por aí. E agora, caramba, ela tem um estúdio, ela tem uma funcionária. Deu certo, funcionou. Ou na família, ou em amigos, ou em pessoal da igreja. Você percebeu? Você fala das pessoas terem esse impacto de saber que deu certo? De que o pessoal não tinha essa perspectiva sobre você. Que eu daria certo. Isso. Olha, dentro da minha casa, eu sei que eles já tinham esse olhar de... vai ser funcionária. Vai trabalhar para as pessoas, vai ser uma boa funcionária, porque foi o que eu aprendi. Sim. Seja uma boa funcionária, seja uma pessoa que tem interesse em aprender, em crescer.
Amém. É isso que eu aprendi. E a partir do momento que eu comecei, a Eduardo veio comigo, que todo mundo começou a olhar e falou, vixe, o barco ficou mais embaixo, o buraco ficou mais embaixo, né? Como o pessoal fala. Porque agora a casa deles, eles dependem literalmente Ficou disso. sério o jogo. Ficou sério. E eu não sei, assim, dizer exatamente como eu me sinto perante a isso, mas eu sei que Deus está comigo e eu espero que Ele continue comigo. Amém. E é isso, a gente vai continuar firmes, fortes. E a gente precisa continuar com essa visão de crescimento, de melhorar. A gente nunca... Meu pai fala isso pra mim, fala assim, Ana Clara, nunca tá bom o suficiente, né? Eu falo, não. Eu sou inventadora de moda mesmo. E é isso, eu preciso continuar assim, porque essa é a minha essência, essa é quem eu sou. E quem achou que não ia dar certo, sinto muito, deu certo. Ai, que legal, Deus honrou vocês. E eu falo isso porque muita gente passa por isso, né? Eu lembro que quando eu e o Jonathan começou a vender caneca, nossa, eu escutei muito, caneca dá dinheiro? Mas vocês fazem caneca ou vocês também trabalham? Aí eu ficava assim, perplexa, porque as pessoas têm uma cara de pau. Não, porque fazer Tá caneca ganhando quanto não é um tirando- trabalho. Tô brincando aqui de fazer Nossa. caneca. E assim, era na descarado, não tinha vergonha na cara. Então eu fico pensando, se todo mundo passa por isso, tipo, e aí, você tá ganhando quanto? Porque as pessoas, elas realmente fazem isso. Eu já passei por experiência da pessoa calcular quanto custa tal coisa. Ah, e você vendeu para aquela empresa quantas unidades? Na sua cara, a pessoa tá fazendo o cálculo. Então, hoje em dia, assim, é desesperador. Mas eu já E recebi aí- essa pergunta, sabia? Mas Nossa. fato dá dinheiro mesmo? É tudo isso que o pessoal fala? É dar dinheiro mesmo? Ai, é muito triste você olhar Ai, e falar, gente, "Senhor, depende do tipo de fotógrafo que você é, da visão que você tem pro seu negócio, depende. Você fala, Senhor, será que o Espírito de Pedro vai me tomar agora? O que eu faço? Ou eu só sorrio e falo, dá Espírito de sim. Pedro. Porque, olha, é triste. E, Ana, pra gente encerrar, fala pra gente tudo que você oferece lá no estúdio, quais são todos os serviços. Eu vi que você também faz parto, né? Isso é algo muito, muito inusitado também, muito especial, muito exclusivo. Então, conta pra gente todos os serviços que você oferece. Eu fotografo casais, então, pré-wedding, casamento. Eu fotografo todo o nicho materno-infantil, que eu acredito que é a parte que as pessoas mais me procuram, que é gestante, newborn, acompanhamento mensal e as festas infantis. E depois disso vem também as marcas, né? Então, esses são os nichos que eu mais fotografo. Que legal. Então, você tá entrando em todos os momentos da vida da pessoa mesmo. Sim. Como foi pra você entrar em hospital? Tipo, eu acho isso muito legal quando você posta, porque, tipo assim, é uma área que tá só os médicos ali, né? É difícil pra você? Você vê outros olhares de profissionais ou Nossa, um monte. Já recebi cada encaradona assim, ó. Nossa, e E pra tipo você, assim, o que você tá fazendo aqui, querida? vaza, aqui não é seu lugar. Sempre que você posta, eu fico pensando nessas coisas. E pra você é tranquilo ver sangue? O que acontece? Eu não tenho problema de ver sangue, mas eu tenho problema de ver sofrimento. Mas depende do sofrimento. Por exemplo, quando é cesárea, a mulher geralmente não sente nada, porque ela fica toda anestesiada, tudo. Então eu vejo ali cortando todas as camadas, vejo tudo acontecendo. Já tá quase uma médica. E eu não tenho problema com isso, porque eu sei que isso acontece mesmo Sim. e tal. E nesses momentos que tá cortando tudo, eu foco mais na mãe, no pai, nas reações que eles estão tendo antes de começar o parto em si, quando é cesárea, né? E aí quando nasce também, não tem problema de ver, nem nada do tipo. Mas eu tive uma experiência que eu fui fazer um parto normal, né? E assim, eu não tive problema de ver o parto normal, de ver ali o sofrimento da mãe pra fazer nascer e tudo. Mas sabe que experiência que eu tive? Caiu uma pressão nessa. O bebê, eu vi o parto, tudo, o bebê nasceu, aí o médico foi na sala pra ver se a placenta, né, tinha saído. Aí ele puxou assim, aí eu vi que ela fez tipo, ai. Aí minha pressão caiu, eu falei, ai. Caramba. Então, eu tive essa experiência, e tipo assim, não foi nem na hora do parto, olha que loucura, né? Eu acho que também, eu vou preparada psicologicamente pra aquilo, então na hora do parto normal, que é um parto que é mais
puxado pra mãe, pra todo mundo. No parto normal eu não tive problema, mas eu tive o problema de ver depois o médico puxando a placenta da mãe, porque eu tava lá fotografando o bebê. E eu ouvi, e aí eu fiquei, acho que eu imaginei em mim, né, não sei. Aí eu falei, deixa eu sair daqui, sentei um pouco lá fora pra pressão voltar. Meu Deus. Mas eu gosto de fotografar parto. Eu acho um momento muito marcante, muito importante na vida de um casal, de uma família que tá começando, assim. Geralmente, os partos que eu fotografo são os primeiros filhos, né? E aí eu vejo daquilo, o pai sendo pai a primeira vez, segurando o bebê, assim. Então, os pais geralmente nem sabem como segura. É muito legal esse fotografar tudo isso também, que eles depois ficam com essa memória, né? Sim. Tipo assim, esse aqui foi o dia que eu literalmente peguei meu filho no colo, virei pai. A mãe também, a primeira vez que ela vai amamentar, é uma coisa muito marcante. Nossa, e uma curiosidade que eu sempre tive, por exemplo, o parto normal. A hora que a pessoa vai dar a luz, ela te liga ali? Se é de madrugada, como que funciona isso? Então, o parto que eu tive essa experiência de fotografar normal, o que aconteceu? Eu tenho, né, no meu PDF uma indicação para eles. Então, a mãe me liga, porque geralmente eles têm uma equipe ou um médico com eles, né? Eles nunca fazem isso, um parto normal sozinho. E aí eles me ligam quando dá ali uns 6 centímetros de dilatação. Porque aí, dos 6 até os 10, que é o que precisa para nascer de fato, dá mais ou menos, depende muito de cada mãe, né? Mas geralmente dá mais ou menos 1 hora, 2 horas até dilatar os 10. E aí eu geralmente chego, esse parto em particular, eles me ligaram às 6 horas da manhã, avisaram, entrou em trabalho de parto. Eu falei, beleza, quando tiver com 6 centímetros, vocês me ligam, ou quando tiver indo pro hospital, vocês me ligam. Aí eles me ligaram quando tava indo pro hospital. E eu acho que ela já tava, tipo assim, com 9 centímetros quando me ligou pra ir pro hospital. E aí a gente chegou lá, foi tempo dela subir pro quarto. Ela preferiu ficar no chuveiro, né? Ligou o chuveiro um pouquinho assim nas costas dela, tudo. Aí fez força 2 vezes, foi uma criança. Eu falei, gente, foi muito rápido isso. Mas ninguém conta, né? Que tava desde as 6 horas da manhã e isso foi meio-dia. Nossa. Então, desde as 6 horas da manhã eu já tava em trabalho de parto, aí meio-dia me ligou pra mim ir lá. Caramba, então você já fica assim de plantão, esperando. Eles me ligam, tipo assim, entrou em trabalho de parto. Porque, igual, uma vez eu ia fotografar um parto normal, só que aconteceu que a mãe teve pressão alta e aí teve que fazer a cesárea antes. E eu tinha uma viagem programada pra aquela semana. E a mãe me avisou, tipo assim, eu tô meio de repouso por causa disso. Aí ela me ligou, eu tava na faculdade, e aí eu só saí correndo assim e fui lá pra fazer o fotografar. Então, assim, quando é desse jeito, eles me ligam e eu geralmente, quando é parto normal também, eu parto normal ou cesárea, que às vezes acontece de ser de emergência, eu passo meu número pessoal, que aí a pessoa me liga na hora que for. Caramba, é muito imprevisível, né? Esse fotografar parto é um ramo muito imprevisível, essa é a palavra, imprevisível, você nunca sabe o que te espera. Às vezes te contratou pra ser parto cesárea, parto normal. E não tem como garantir nada, né? Ali na hora pode acontecer de tudo. Pode. E tem poucos no mercado, né? Eu não vejo muita gente, muito fotógrafo. Olha, depois que eu comecei, eu vi mais uns 3, assim, que surgiu. Mas é isso aí. É que tem que ter autorização do hospital, essas coisas. Tem uma parte burocrática por trás disso tudo. Ana, eu tô muito feliz que você aceitou. Eu falo isso pra você quando eu vou lá, é um dom. É um dom porque quando você mostra na câmera, eu falo, caramba. Aí você falou, nossa, eu sou bonita assim, caramba, ficou muito bom. E a gente sai transformado, então faz todo sentido o nome. E se vocês ainda não seguem a Ana, eu vou deixar o perfil. E se você é da região, você precisa ser fotografado por essa mulher aqui, gente. Porque olha, e precisa ser atendido pelo Eduardo, né? Vamos dar um crédito pra ele. E, gente, é muito, muito, muito legal. Eu indico muito pra todo mundo, sério mesmo. Eu passo o contato, o pessoal fala, toda vez que eu posto as fotos, às vezes é o quê? 15 fotos. E eu posto sem limites no Instagram. Eu repito a foto e toda vez ainda alguém pergunta, e onde você fez? Nossa, as fotos ficaram chiques, hein? Eu falo, pois é, na Ana, eu sempre indico e vou continuar indicando. Então, você não pode mudar de links, queridas. Tem que ficar aqui pela região. E eu espero ver vocês crescendo muito mais, muito mais. É só o começo ainda de toda a exaltação de Deus. E eu vou estar aí, né? Sendo cliente, sendo fotografada.
Vou deixar as redes sociais da Ana aqui na descrição. Se você ficou até aqui, muito obrigada por acompanhar nossa história. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E é isso, comente quem você quer que seja o próximo empresário a estar nessa mesa e contar a sua história. Hoje foi a história do Estúdio Betesa e ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!